fundamentar, eu quero deixar o Salmo 24, o primeiro versículo diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém? Podeis assentar? Diga uma palavra de vitória, de bênção para essa pessoa do teu lado aí, né? Diga alguma coisa assim, amém, uma coisa bonita aí, né? Às vezes a pessoa chega um pouco assim, não sei, não é? Ó, estou vendo aí, é hoje a bênção, vai varão, bênção é tua, daqui eu estou vendo, né? Bem, o assunto hoje são as 3 esferas de autoridade, mas eu vou fazer uma introdução, a gente vai voltar lá no jardim, e a gente vai falar então dessas 3 esferas de autoridade, amém? É o tema, hoje o tema é esse. Com esse tema eu quero trazer uma consciência política cristã, para a gente afinar. Começou agora, né, a época de eleição, não é? E aí sempre tem, né, aquelas brigas de família, sogro contra genro, assim, né? O pessoal fica de mal, porque direita, esquerda, e aí tem os posts, aí tem, né, tem aqueles que não resistem ao comentário, à provocação, aí coloca, e pronto, fica brigado, mas né, faz parte, né? Ninguém é perfeito. Mas eu quero hoje trazer uma palavra que nos dê uma orientação e uma consciência como o cristão precisa pensar e se posicionar politicamente. Amém? Glória a Deus. Eu acho que estou vendo a irmã Carla ali, muito parecida com ela, entendeu? Eu acho que a irmã Carla, sim. Isso aqui é, tá, quem sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui na Coreia, né, é um símbolo, né? Os irmãos coreanos fazem assim, né? Lá a paz do Senhor é assim, né? Ninguém vê dorama aqui, né? Não, ninguém vê dorama aqui. Então vamos começar, mas antes vamos orar. Vamos orar. Eu já orei? Não? Já orei? Então vamos orar. Vem cá, ora por mim aqui. Oração curta, quente, com fogo e que suba para o céu. Ora por mim aqui. Soberano e eterno, eis aí teu filho, ó Pai, diante da tua presença, que uma vez mais vai fazer uso da tua palavra. Usa ele com intrepidez, com ousadia na tua palavra. Saca ele da tua aljava e lança ele no teu alvo. Estamos, ó Pai, atentos ouvidos, ó Pai, a ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Obrigado, varão. Primeiro slide, por favor. Tem uma turma ali em cima, fera, vai me ajudar, pode passar, né? É em PDF e vai passando isso. Ele vai, hoje, está vindo, e tá bom, só isso. A gente vai se acertando aqui, hoje é em PDF, tá bom? Bom, deixa aí. A queda, em Gênesis 3, vamos entender um pouquinho a queda, para a gente chegar onde eu quero chegar, a gente vai voltar na queda, amém? Lá em Gênesis 3, acontece essa tragédia, a queda, e eu quero falar dos 3 ataques da serpente, certo? Lógico, não foi essa serpente aqui, foi outra serpente, essa aqui foi a pessoa que fez os slides, colocou, né? Então, os 3 ataques da serpente. Primeiro ataque, atacou a palavra de Deus para extremar Deus, certo? Então, o primeiro ataque da serpente foi testando se Eva conhecia a palavra de Deus. Foi um teste para ver se Eva conhecia, mais um teste, uma tentação para tentar incriminar, jogar uma dúvida sobre o caráter de Deus, sabe? Já ouviu falar, né? Joga verde para colher. Não é o Maduro da Venezuela, é Maduro mesmo, não é? Joga verde para colher maduro. Ela jogou um verde, né, para causar intriga, né? E aí ela disse assim para Eva: foi assim que Deus disse? Lá no meio do jardim, aí tinha várias árvores, né? A mangueira, a macieira, a figueira, pense assim, várias árvores, só árvores frutíferas, né? Cada árvore com seu fruto gostoso ali, aquela, né, o mamão papaya, também aquele mamão grandão, várias árvores no jardim, né? Eu estou só aqui fazendo uma elucubração, né? E está lá a árvore de conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, e a serpente perguntou para Eva: foi assim que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma dessas árvores lindas, com esses frutos maravilhosos, brilhantes aí, Eva, você não pode comer de nenhuma árvore. Como quem diz assim: poxa, Deus colocou vocês aqui no bem bom e vocês não podem fazer nada. E aí Eva respondeu: não, olha só,
Deus, a gente pode comer de tudo aqui, maçã, abacate, jaca tem que ter um pouco de cuidado, né? Com jaca não pode, né? Pode comer de tudo, açaí, taperebá, mangaba, tu gosta do mangaba, né? Acerola, mas daquela árvore ali, nós não podemos comer. Então Eva passou no primeiro teste, ela entendeu, mas só que ela teve um erro. Qual foi o erro de Eva? Ela não defendeu Deus. Ela não defendeu Deus. Ali já era o motivo dela, né, brigar com a serpente. Ô serpente, tu está querendo me colocar de mal com meu Deus? Está querendo dizer que ele não sabe o que faz? Lógico que nós podemos comer aqui de todos esses frutos, e ele disse para não comer daquele fruto, porque ele sabe o que faz, ele está sempre certo, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Ela não defendeu Deus. Próximo slide, por favor. Então ela passou no primeiro teste, vai subindo. Próximo slide, por favor. Isso. O segundo e o terceiro ataque. Aí a serpente atacou o caráter de Deus. O que foi que a serpente disse? Certamente não morrerão. Ela já foi mais abusada. Certamente não morrerão. E aí ela faz o terceiro e último ataque. Ela fez uma falsa promessa: comer as verdades. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Guardem essa frase, essa foi a promessa. O dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem, sereis como Deus, primeira promessa, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos repetir? Conhecedores do bem e do mal. Então ela acusou Deus de estar mentindo. Ela atacou o caráter de Deus e atacou a palavra de Deus. Deus mentiu, não confiem na palavra de Deus. Agora ela ataca o caráter de Deus, porque o que Deus não quer é que vocês sejam como Ele, porque é possível que vocês sejam como Deus. Há essa possibilidade. Por isso que Ele não quer que vocês comam desse fruto. Aí ocorreu a queda. E aí ela pegou, né? Vocês conhecem a história. Próximo slide, por favor. E eles caíram. Vejam só. A serpente não mentiu completamente. Ela falou meias verdades. Ela disse: vocês serão como Deus, porque Deus conhece o bem e o mal. Vocês serão como Deus, mas vocês não serão Deus. Só que Eva entendeu errado. Ela foi enganada. E aí nós passamos a conhecer o bem e o mal. Só que, nesse exemplo aqui, veja, eu coloquei aqui o médico. Vamos supor que esse médico aqui seja um médico de câncer. Como é que se dá o nome, doutor? Oncologista. Obrigado. Seja um oncologista, que conhece tudo sobre o câncer, porque ele estudou, mas ele conhece o câncer do lado de fora. O paciente está com câncer, conhece tudo sobre o câncer, mas pelo lado de dentro. Foi exatamente isso que aconteceu na queda. Nós passamos a conhecer o bem e o mal, mas pelo lado de dentro. Caímos, fomos degenerados, o pecado nos corrompeu, e aí passamos a conhecer sim, como Deus, o bem e o mal, mas como paciente. Deus é o conhecedor do bem e do mal, mas Ele não cria o mal, não é o autor do mal, Ele conhece pela sua onisciência, pelo seu poder. Ficou claro até aqui? Amém? Pode passar mais um slide, vamos lá? Hoje eu vou dar trabalho para vocês aí, tá? Aí, outro dia eu pago uma pizza, hoje não, outro dia. Então, o princípio de todas as ideologias é o desejo rebelde do coração humano em querer definir para si e para o próximo o bem e o mal.
Se a gente for fazer um resumo da história da humanidade, toda a história da humanidade sempre é isso, gente. Homens, reis, generais, filósofos, governantes, estadistas, pensadores, definindo o bem e o mal para si e para o seu próximo. E nós não temos essa competência. A definição do bem e do mal pertence a Deus. Próximo slide, por favor, querido. Então, o que é uma ideologia? Ideologia é uma palavra que surge no contexto da Revolução Francesa. Quem cria foi Napoleão Bonaparte, para acusar os seus inimigos que algumas pessoas tinham ideias, mas essas ideias eram ideias interesseiras. Eles tinham uma ideia que aparentemente ia solucionar um problema, mas por trás dessa ideia havia um interesse de poder, de domínio. Então, é uma palavra pejorativa, ideologia. Ideologia. E aí nós temos aqui o quadro de... Não são só essas, existem muitas ideologias no mundo. Liberalismo, fascismo, anarquismo, sindicalismo, socialismo, progressismo, populismo, separatismo, moderatismo, comunismo, e por aí vai, gente. A história da humanidade é o homem tentando criar ideias para resolver o problema do homem, para trazer paz, para trazer igualdade, para trazer justiça, para trazer bem-estar, para trazer progresso. Essa é a história da humanidade. O homem tentando salvar o homem através da sua própria definição do que é o bem e do que é o mal. Mais um slide, vamos lá, gente. Vamos lá? Isso. Pode descer isso. Então, sobre o bem e o mal, o que é que a gente pode falar hoje? O bem e o mal, gente, olha só. O mal é sempre um acidente. Repita comigo, o mal é sempre um acidente. O mal é a corrupção do bem. Então, existe, está ali o doutor, 2 doutores ali. Existe cárie fora do dente? Não. Sim ou não? Não existe. Então, a cárie é a corrupção de um dente bom. Existe ferrugem? Alguém já viu ferrugem fora do ferro? Já viu? Tem um cantor aí, né? Ferrugem, né? Não era para você estar rindo, nem me conhecer. Era para você dizer, quem é esse pessoal? Quem é? Não sei. Vou descobrindo assim, a gente descobre, pastora Carla, né, bispo, a gente descobre assim, quem está ouvindo ferrugem. Existe ferrugem fora do ferro? Não. A ferrugem é a corrupção do ferro. Deus não criou o mal. Deus criou um anjo de luz. O anjo de luz, por sua decisão e escolha, tornou-se Satanás. Deus não criou o mal. O mal é sempre uma escolha, é a corrupção de um bem. Agora, para nós, para uma coisa ser considerada má, biblicamente, precisamos levar em consideração a sua natureza e o seu propósito. Isso aqui já é para nós, biblicamente. Como é que Deus nos ensina a reconhecer uma coisa boa e uma coisa má? Nunca nós podemos dizer que uma coisa é boa ou má pela aparência ou por outras coisas. Precisa ser levado em consideração a natureza e o propósito. Alguém tem uma caneta de plástico aí? Me presta esse rapaz aqui, esse jovem. Está chique, hein? Elegante, hein, cara? Eu posso pegar essa caneta e enfiar numa carne e fazer um churrasco? Sim ou não? Posso ou não posso? Gente, eu posso. Eu devo? Por quê? O fogo vai aguar o plástico, vai contaminar a carne, quem comer vai morrer. Tomara que não, né? Por que é mal fazer um churrasco com essa caneta? Porque eu estou desconsiderando, número 1, a natureza da caneta. Qual é a natureza aqui? O material é plástico. A natureza. Qual o propósito da caneta? Escrever. Quando eu asso uma carne, eu estou desconsiderando o propósito da caneta, que é escrever. Ela não vai mais escrever, eu vou estragar o propósito dela. Estragar uma palavra, né, lá do norte, no meu Pará. Não é? Não sei se tem paraense aqui. Tem algum irmão aqui, lá do Pará? Não tem um paraense, Jesus. Tem baiano? Tem baiano. Tem pernambucano? Não. Tem. Então, eu vou estragar o propósito e eu vou corromper a sua natureza. Então, o bem e o mal, biblicamente, Deus nos orienta a levar em consideração a natureza daquilo que Deus criou e o propósito de cada coisa que Deus
criou. Um homem com outro homem podem se casar, se amar, sim ou não? Pode. Todo mundo é livre para tomar a decisão que quiser, sim ou não? E aí eu não levo processo em falar assim. Agora, dentro do propósito da criação de Deus, um homem e um homem, a natureza anatômica pode procriar? Vai dar para procriar? Gerar filhos? Então, eu estou contrariando a natureza. O propósito também será contrariado, que Deus não criou o homem para casar com outro homem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, o amor não justifica tudo. O amor não valida tudo. A honestidade não valida tudo. A sinceridade, o bem-querer não valida tudo. É preciso obedecer. Para detectar entre uma coisa boa e uma coisa má, precisamos entender que existe uma natureza a ser preservada, poupada e um propósito a ser cumprido. Quantos estão entendendo? Diga amém. Obrigado, meu querido. Então, biblicamente, número 3, temos na revelação bíblica todos os mandamentos e orientações que nos apontam a verdade sobre o bem e sobre o mal. A Bíblia é a nossa referência. A Bíblia, ela funciona como uma constituição. O que é uma constituição? É uma lei com princípios, aonde se criam outras leis com base nessas leis. A Constituição dá o parâmetro para a criação de leis. A Bíblia, ela tem tanto leis como tem princípios. Nisso ela é a nossa constituição política, nossa constituição de consciência, de vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a Torá, a Bíblia vai relatar Deus deu a Moisés 613 mandamentos no Sinai, 248 mandamentos positivos. Farás, ama o teu pai, ama a tua mãe, honra o ancião, e 365 mandamentos negativos, de não fazer, não mate, não roube, não adultere. Mas existem só 613 formas de pecar? Não. Existem, talvez, milhares de formas de pecar. Mas Deus, além de dar os mandamentos, especificamente, lá em Deuteronômio 6:18, Deus vai dizer o seguinte: quando a Bíblia não dizer nada sobre esse assunto, o que é que você vai fazer? Você farás o que é justo e bom. Justo e bom. Quando a Bíblia não diz nada, ela dá direção. Você vai fazer o que é justo e o que é bom, respeitando a natureza e o propósito das coisas criadas. Diga amém. Vamos lá, gente, vamos passar. Meu Deus, já são 8h44, que relógio apressado é esse? Bom, e aí nós chegamos aqui. A igreja, na era medieval, a igreja católica apostólica romana, na era medieval, ela dividiu a sociedade em castas, né? Então, você tinha lá os escravos, você tinha aqui no meio os plebeus, você tinha aqui os nobres, e você tinha, então, a realeza, e lá em cima, a igreja. Então, a igreja era a senhora dos reis, a igreja era a senhora dos nobres, a igreja era a senhora dos plebeus, a igreja era a senhora dos escravos, e quando descobriram o Brasil, a igreja também ficou dona do Brasil aqui, né? Fizeram uma missa aqui, e aí ficou dona dos índios também aqui do Brasil, né? O Brasil foi, né? Então, era tudo hierarquicamente. Mas, após a reforma, um teólogo, Abraham Kuyper, um teólogo holandês, ele nos trouxe, aliás, ele apenas deu luz. A Bíblia já falava, muitos pensadores já vinham trazendo esse pensamento, e ele então deu a luz, ele sistematizou, ele trouxe à tona essa verdade bíblica, que Deus não distribuiu a humanidade em castas, não, ele distribuiu em esferas. Diga esferas. Não são só essas três, existem mais algumas outras esferas, que é a esfera da economia, do comércio, existem outras esferas, mas as três principais bíblicas são essas aqui: a esfera do Estado, a esfera da igreja e a esfera da
família. Não existe uma hierarquia, igreja, Estado e família, não. Cada esfera, ela tem a sua autonomia, foi delegada, foi criada por Deus. O Estado tem é uma esfera, a igreja é uma esfera e a família é uma esfera. Cada esfera de autoridade tem o seu próprio propósito, devendo ser complementar às outras esferas e respondendo diretamente a Deus, possuindo cada uma o seu próprio limite de autoridade. Amém? Então, estou partindo aqui do ideal de Deus. Lógico que as coisas vão bagunçar, as coisas vão dar errada. Mas o ideal de Deus é que o Estado jamais invada a esfera da igreja. É que a igreja jamais invada a esfera da família. Você vai perceber lá que em Gênesis 9, quando Deus dá o mandato cultural, dizendo que o homem deve dominar a terra, e se um homem matar um outro homem injustamente, esse homem precisa ser morto, ele está ali delegando ao Estado. Romanos 13 vai dizer que toda a autoridade é constituída por Deus, esfera do Estado. Amém? Então, o Estado é uma esfera. A igreja é uma esfera, Mateus 16, 1 Pedro 2,9, e a família é uma esfera. Lá em Efésios, quando Paulo vai dizer que o marido seja o cabeça da esposa, e aí vai trazer toda uma doutrina acerca da autoridade dos pais dentro da família. Então, são esferas separadas. Cada esfera vai prestar conta e se reporta a Deus. Cada esfera tem um limite de autoridade, tem um limite de ação e tem um limite e precisa prestar conta a Deus. Próximo slide, por favor. Quem entendeu, diga amém. Agora, gente, historicamente, a coisa deu errado. Não é? Aliás, né, historicamente deu errado. Você percebe aqui que essa imagem aqui da igreja medieval. A igreja medieval, ela interferiu na esfera do Estado. Na verdade, a igreja medieval, ela dominou tudo, em alguns momentos. Então, na Inquisição, se prendiam os hereges, a pessoa era julgada no tribunal da Santa Inquisição, e aí o bispo, o arcebispo da cidade, chamava o prefeito, o rei, agora já está julgado com ela, agora vocês têm que queimar. E quem queimava era o Estado, eram os guardas, né, do palácio. Então, a igreja interferia no Estado, a igreja mandava no Estado, né, a igreja interferia nas famílias, e a igreja interferia em tudo. Então, a igreja englobou todas as esferas, interferia em tudo. Havia, na Idade Média, o coral dos castratos, né? Os músicos, os regentes de corais das grandes catedrais, simplesmente chegava com você, que tem um filho adolescente, e fazia um teste para ele cantar. Tem uma voz bonita, vai para o coral, agora pertence à igreja. E aí, esses adolescentes de 9, 10, 15 anos, né, eles eram castrados literalmente, para manter a voz fina, porque era bonito ter um coral de jovens cantando com voz, né, fina, de crianças, por isso que eram corais de castratos. Então, tem várias histórias como a igreja interferiu, né, nas esferas. Já no século passado, na Alemanha nazista, de 33 a 45, o Estado interferiu em todas as esferas. O Estado nazista englobou a igreja, englobou a família. Promulgaram as leis de Nuremberg. Perceba como agora é o Estado que está interferindo, mandando, né? Interferindo, dizendo como ser, como fazer, proibindo, tirando, colocando. E eu coloquei aqui uma tribo indígena, porque na cultura indígena já é a família que engloba e que não deixa nem ocorrer Estado. Numa cultura indígena, em algumas culturas indígenas, não existe essa ideia de família nuclear. Então, se eu tenho 5 irmãos, e minha esposa tem 5 irmãs, e eu tenho um filho, se você chegar com essa criança indígena de 10 anos e perguntar quem é o meu pai, a criança não vai dizer assim, é aquele, né? Aquele índio ali, né? A minha esposa diz assim, você tem uma afeição de índio, paraguaio, peruano e tal, né? Então eu passo por qualquer país da América do Sul, peruano, chileno, paraguaio, brasileiro, graças a Deus, né? Eu sou multi-racial.
não tem sentido, porque a criança vai dizer, eu tenho 5 pais, eu tenho 5 mães, porque cada irmão é uma mãe, cada irmã é uma mãe, cada irmão é um pai. Então, numa cultura indígena, a família engloba tudo, não deixa, é traição você abandonar a família numa cultura indígena, é traição você conhecer mais que os outros, é uma traição você prosperar mais que os outros, é traição você se destacar mais que os outros, porque a família não deixa, a mentalidade de familiar prende o indígena em muitas tribos, hoje não, hoje está mais, misturou com os brancos, mas não deixava. Poucas civilizações conseguiram romper essa prisão familiar, que foi o Império Azteca e o Império Inca, que conseguiram formar um Estado. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para a gente entender que em cada momento da história, uma esfera entra no domínio da outra. E quando isso acontece, dá problema. Quase que não sai problema. Amém? Ficou claro isso aqui, gente? Então vamos passar, que as horas estão avançando. Bom, agora vejam só, gente, uma coisa importante. E aí, a história da humanidade vai ser sempre assim, esferas entrando, estados entrando na esfera religiosa, ou sabe, toda essa bagunça toda, a história da humanidade, a gente pode fazer uma leitura, de todos os momentos históricos onde esferas estão dominando sobre outras. Sempre foi assim, certo? É um tipo de leitura. Agora, trazendo para a gente, vamos aprofundar aqui no nosso estudo, a estratégia de Satanás sempre foi, no mundo não civilizado, tá? No mundo não civilizado, nas tribos indígenas, nas civilizações bem atrasadas, qual é a estratégia de Satanás? Corromper a cultura. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Corromper a cultura para dificultar o entendimento do Evangelho. Guardem isso. Essa foi a estratégia de Satanás. Tem um testemunho de um missionário que ele foi falar de Jesus numa tribo na África, em certo país, e ele pregou sobre Jesus durante 1 hora. Todos os membros da aldeia estavam ali. De repente, um membro levantou a mão e perguntou assim para o missionário, me diga uma coisa, quantos filhos esse Jesus teve? E o missionário disse, ele não teve nenhum porque ele nunca casou. Todos os homens se levantaram e foram embora, porque naquela cultura, para alguém falar e ensinar, tinha que ter pelo menos 3 filhos. Vocês entendem? Então, ele cria um obstáculo para criar a aceitação do Evangelho. Ele cria esse obstáculo. É por isso, então, que a estratégia no campo missionário transcultural, qual é? Primeiro, número 1, o missionário vai conviver naquela cultura e ouvir. Então, o missionário que vai numa cultura indígena, ele não prega o Evangelho, ele convive. Ele tem que andar nu, ele tem que comer macaco assado e comer o cérebro do macaco, ele tem que comer comida sem sal, peixe com a tripa toda, que se assa peixe com tudo, com escama. Ele tem que conviver com eles, ser um deles. Não pode usar, então ele primeiro prova para a aldeia que ele quer estar ali. Segundo lugar, ele vai ganhar a confiança com o conhecimento, porque na troca de experiências, os índios vão ver que tudo que o missionário fala, o que ele traz de novidade, funciona, remédios, arquitetura, forma de construção, equipamentos, e aí a tribo passa a confiar nele. Poxa, aquele remédio que você me deu ontem parou a diarreia, não precisou tomar chá de boldo, parou dor de cabeça, e sabe, ele vai ganhando a confiança, levando tecnologia para a tribo, e depois de muito tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, ele vai começar falar do Evangelho, porque vai surgir a dúvida, que Deus você adora? Quem é o seu Deus? E aí o missionário começa. Essa é a estratégia a estratégia no mundo da ignorância, gente. Próximo slide, por favor. A estratégia de Satanás nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, eu creio que Cristo está muito perto de voltar, é uma opinião minha, muito perto. Muito perto.
Então, a estratégia de Satanás nos últimos dias é ignorar o conhecimento já adquirido. Veja só. Ignorar a linguagem, ignorar a ciência pelo amor ao pecado. E assim gerar ódio e destruição do cristianismo. O que nós estamos vivendo nos dias atuais é ignorar a ciência, ignorar a gramática, a linguagem, a semântica, ignorar os marcadores biológicos, ignorar a história, ignorar o conhecimento, ignorar tudo por amor ao pecado. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria, ou seja, o amor ao pecado ia se multiplicar, ia se fortalecer. A paixão por viver um estilo de vida pecaminosa ia ser grande, ia dominar, que o amor de quase todos se esfriaria. Então, lá em 2 Timóteo 3, vai trazer o perfil. Como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa que acha que é um cachorro? Ou que é um homem, tem desejos pelo sexo, pelo mesmo sexo. Isso aí, não estou criticando, acontece, faz parte da nossa existência, da nossa condição de homens caídos, que é homem, biologicamente é homem, mas se diz, eu sou mulher. Como é que você vai falar de Jesus para essa pessoa? Então, perceba que a estratégia agora é a mesma. Primeiro, você acolhe sem apoiar. Que nós amamos o pecador, nós não amamos o pecado. Nós amamos qualquer pessoa. Nós nos opomos contra comportamentos e ideias, não contra pessoas. As pessoas nós amamos. Seja quem for, traficante, prostituta, seja quem for, nós amamos. E queremos a salvação, a libertação, a cura, o bem-estar. Nós nos opomos a comportamentos, a ideias. Então, o que a igreja faz primeiramente? Acolhe sem apoiar. Depois, tentar trazer para a realidade da ciência, da linguagem. Olha o trabalho que é, hoje em dia, você evangelizar, discipular, falar de Jesus, ser igreja. Então, primeiro você acolhe sem apoiar. Depois você tem que trazer a pessoa para a realidade da ciência, da linguagem, da gramática. Isso se a pessoa quiser, que a maioria não quer. Por último, você vai pregar o evangelho. Você percebe? Vocês estão percebendo como a situação está? Está cada vez mais difícil. Porque nós precisamos trazer as pessoas para a realidade biológica, a realidade da gramática, amém? Mais um slide, por favor. E aí, gente, nós estamos vivendo, então, esse momento aí da cultura woke. O que é cultura woke? É essa cultura. A cultura woke, ela começa nas universidades. Olha, gente, as universidades, no século XV, elas brigavam com a igreja que era totalitária, a igreja do século XV, que não permitia o avanço da ciência, do conhecimento, e as universidades lutavam pelo conhecimento e eram perseguidas. Hoje, todas as ideologias anti-ciência, anti-razão, anti-lógica, estão vindo das universidades. Foi das universidades que veio toda essa enxurrada de ideologias, que se transbordou, se colocou nessa palavra woke, que significa despertar, que é uma crítica. Nos Estados Unidos tiveram dois despertamentos, avivamentos. Então, é um despertar para uma nova realidade no pensamento deles. Uma nova forma de ser, uma nova forma de viver, o que importa agora é o sentimento. É o sentimento. Não importa mais o conhecimento objetivo, a verdade objetiva, não importa mais a ciência, a matemática, não importa mais a biologia. Se eu me sinto mulher, eu sou uma mulher. E o Estado tem que garantir os meus direitos de mulher, mesmo eu sendo homem biológico.
E eu posso entrar no banheiro feminino, e eu posso tomar banho, eu posso competir no esporte feminino. Agora os Estados Unidos estão revertendo as coisas, mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Onde a autodeterminação basta sentir. Se eu me sentir um cachorro, eu sou um cachorro. Um vaca. Isso é só a ponta do iceberg. Então, nós chegamos nesse nível de irracionalidade, nesse nível onde se nega os marcadores biológicos, se nega a ciência, se nega a história, e o ser humano passa a viver pelos seus instintos, pelo amor ao pecado. Na verdade, o que se quer é uma aprovação do Estado e das leis para se ter uma vida promíscua, para ser uma vida pecaminosa. Então, no governo Biden, nós tivemos aí, não é? Ele foi um grande incentivador da esquerda progressista. Temos ali do lado George Soros, que é um milionário que financia as ONGs, que estão patrocinando, que estão divulgando e apoiando. Não é? Então, é um conjunto de instituições que apoiam esse modo de pensar, essa maneira de ver o mundo e de querer impor essa maneira a todos nós. Então, vamos ver, pode passar, por favor? Volta aquele slide lá, volta, que eu tenho uma frase lá do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, né, dizia o seguinte: a filosofia da sala de aula de uma geração será a filosofia do governo da geração seguinte. Então, foi o que aconteceu. Os alunos da geração da década de 70 e 80 chegaram ao poder, e essas ideias, que tem como fundamento o ateísmo, a evolução, trouxeram isso que nós estamos vivendo hoje, essa cultura woke. Vamos lá? Então, o que é que eles querem? Eles querem justiça. Querem justiça. E justiça é uma coisa boa, sim ou não? Justiça é coisa boa. E é preciso dizer, gente, que hoje deu na televisão, né, uma mulher trans foi espancada, 3 homens espancados, coisa horrível. Nós não apoiamos violência contra ninguém. Nós não apoiamos violência contra gay, contra lésbica, contra ninguém. Nós não apoiamos. A igreja não apoia. Nós queremos, né, a Constituição já diz que todos são iguais diante da lei, todos são iguais. Mas o que é que eles querem? Eles querem justiça, e algumas cláusulas são justas. O problema é os meios pelos quais se quer essa justiça. O que eu vou sacrificar? O que eu vou fazer para conseguir essa justiça? Então, aqui não são só esses alvos, certo? Mas é o supra-sumo daquilo que essa cultura, que esse movimento requer. Combater o racismo, destruindo a liberdade religiosa. Então, cada ponto aqui eu vou falar, eu vou destrinchar, né, nos próximos minutos. Eles estão associando o cristianismo a um polo político desumano. Então, para fazer justiça, eles precisam, então, colocar o cristão e o cristianismo como uma religião de nazista, de fascista, de totalitaristas. Número 3, o movimento é contra valores absolutos e a favor de direitos absolutos. Vou explicar isso. 4, o alvo do movimento é aparelhar o Estado para impor a sua visão de mundo aos demais. É uma ditadura da subjetividade. Então, a gente vai falar de cada ponto, e se Deus quiser, a gente vai chegar no final, e você vai dar um glória a Deus, amém? Vamos passar agora. Então, o que é que a igreja precisa, então, qual a posição política que a igreja precisa tomar? Aliás, já está tomando. Nós já estamos fazendo, eu só quero ratificar, eu só quero reforçar, encorajar para a gente continuar nessa pegada. Já estamos fazendo isso, amém? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, de 5 coisas que a gente precisa fazer, nós precisamos exercer com segurança a nossa liberdade religiosa, que está no artigo 5º da Constituição Federal do Estado do Brasil, da República Brasileira. Amém? Vamos repetir? Nós precisamos exercer com segurança a nossa liberdade religiosa.
Pastor, quando é que eu exerço o meu direito à liberdade religiosa? Letra A, quando eu decido entrar e sair de qualquer religião. Isso é liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela me dá o direito de eu querer entrar em qualquer religião. Eu não quero ficar aqui na MEB, eu vou para a Macumba. Isso é meu direito religioso. Não quero ficar na Macumba, eu vou para a Seishonoe, eu vou para o budismo. Cada cidadão brasileiro tem o direito de aderir, de frequentar qualquer credo religioso. Sim ou não? Isso é direito religioso. E se eu mudar de religião, eu vou ficar sem assistência, eu vou ficar sem SUS? Vou ficar sem proteção policial? Vou perder os meus direitos políticos? Isso é nosso direito religioso. É o direito de eu me associar a qualquer religião. Isso é o básico. Letra B, quando é que eu decido, quando é que eu exerço a minha liberdade religiosa? Quando, faltou um ali, quando eu decido discordar, criticar e refutar qualquer ideia religiosa de forma racional, científica e filosófica, respeitando sempre a dignidade das pessoas e fazendo oposição a ideias e não a pessoas. Ao fazer isso, eu estou exercendo o meu direito de liberdade de expressão. Então, eu tenho direito, pelo meu direito de liberdade de expressão, de criticar os dogmas da Igreja Católica, os dogmas da Seishonoe, do budismo, do espiritismo, das religiões africanas. O direito à expressão que a Constituição me dá direito a atacar, criticar de forma racional, não ao católico, ao catolicismo, não a pessoa do espírita, mas as ideias do espiritismo, não ao budista, mas as ideias, as doutrinas de Buda. Isso é um direito de expressão nosso, assim como eles têm também o direito de nos criticar, de contrariar. Isso é um direito de expressão. O que eu não posso é injuriar a religião de ninguém, injuriar, denegrir, atingir a dignidade da religião e do religioso, mas criticar os pressupostos, os fundamentos, os dogmas. Isso é liberdade de expressão, isso a Constituição nos dá, e isso nós não podemos abrir mão nunca. Por quê? Porque quando nós criticamos, refutamos, nós estamos levando o outro lado a pensar. É daí que gera o pensamento, é daí que as pessoas começam a pensar, peraí, mas o que ele está falando está na Bíblia, então peraí, então o Papa está errado, então o fulano está errado. É isso que gera o convencimento, que gera o pensamento sobre a consciência religiosa de cada um. Isso é direito de expressão, e nós não podemos ter medo de exercer o nosso direito de expressão. Vale um glória a Deus? Eu discordo da divindade de Maria, é meu direito, e eu tenho base bíblica para refutar. Eu discordo do purgatório, é meu direito de expressão discordar do purgatório, eu tenho base bíblica e base histórica para discordar. Eu discordo do hinduísmo, eu discordo de religiões africanas, de pressupostos, eu discordo de dogmas, eu tenho pressupostos, eu tenho base racional bíblica, assim como eles têm direito também de discordar das nossas. Isso é viver num Estado democrático de direito. Isso é viver num Estado democrático. O contrário seria a gente viver lá no Islã. Lá nos países islâmicos você não pode jamais falar mal contra o Alcorão, contra as doutrinas de Alá. Lá você não pode. Lá você é queimado. Lá você perde a cabeça. Mas no Brasil nós temos direito de expressão, nós temos direito de criticar, de refutar qualquer ideia religiosa. Repito, respeitando a dignidade de cada religioso e da sua instituição. Uma coisa é criticar o dogma, outra coisa é injuriar, outra coisa é ofender. Agora, tem gente que se ofende com a crítica. Aí, meu querido, procure terapia. Procure um psicólogo. Se você se ofende com a crítica, procure. Se você não está preparado para ouvir o contrário, procure um psicólogo, tá? Procure terapia, Gadernal, Rivotril, porque eu não vou abrir mão do meu direito para preservar a tua saúde emocional. Não! Como dizia João Batista, raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira futura?
profeta não pode ter medo de magoar ego de ninguém. O profeta não pode denigrir, não pode ofender, não pode tocar na dignidade humana. Mas nas ideias, nós temos esse direito, a Constituição nos dá. Diga amém. Amém. Número B, quando eu escolho proclamar, quando é que eu exerço a minha liberdade religiosa? Quando eu escolho proclamar os dogmas da minha fé no templo ou em espaço público, respeitando as normas para o uso do espaço público. Nós temos direito de chegar na rua e dizer, Jesus Cristo salva, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós temos o direito, nos dado o direito pela Constituição Federal do Brasil, de chegar em praça pública, qualquer lugar, e dizer, Jesus está voltando, arrependei-vos e crede no Evangelho. É direito nosso, lógico, respeitando as normas do espaço público. Toda vez que a igreja recua, o inferno avança. Mas toda vez que a igreja avança, o inferno recua. Nós precisamos exercer esse direito enquanto nós temos. Nós precisamos exercer esse direito enquanto nós temos. Nós precisamos exercer enquanto nós temos. Quando é que eu exercito o meu direito de liberdade religiosa? Quando eu decido expressar a minha fé, eventualmente, sem impor a ninguém, em exercício de cargo público ou em cargo privado. Recentemente, uma promotora do Ministério Público se sentiu ofendida, porque ela estava num evento cívico, né? Evento cívico de uma escola particular, se eu não estou enganado, era isso mesmo, né? E um homem foi ler um poema sobre Deus, e ela disse, eu me senti ofendida, porque você falou sobre Deus. E aí vários juristas, várias personalidades do direito se manifestaram dizendo, você está errada, querida, porque o Estado é laico, significa que o Estado não tem religião, o Estado é laico, mas o seu povo não é laico, o seu povo tem fé, o seu povo tem história, o seu povo acredita em Deus, o seu povo tem uma história, um povo sem história, um povo sem passar. O Estado é laico porque ele não inverte, ele não patrocina nenhuma religião, ele é imparcial, mas o povo tem religião. E qualquer funcionário público ou um empregado, ele pode eventualmente se expressar no seu trabalho. Eu era da Marinha, né? E eu era músico e regia a banda da Marinha, e eventualmente me dava vontade de orar e dizer assim, pessoal, vamos fazer, tinha católico, tinha pessoal das religiões afro-africanas, tinha pessoal, olha só, não é obrigado, tá? Vamos fazer uma oração aqui, um Pai Nosso, mas quem quiser participar, participe, quem não quiser, né? Estou com vontade, com desejo aqui, não sei, né? Aí o pessoal, não, quem quiser, isso aqui é só... A gente orava, e todo mundo orava. Eu estou expressando a minha fé como funcionário público no espaço, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito, né? Quer dizer, porque o Estado é laico, eu não posso agora atravessar o pátio do quartel cantando, não há Deus maior, não se pode falar em Deus. O Estado é laico, não se pode tocar o nome de Deus. É isso que eles querem, nos calar, nos proibir, nos empurrar para um paredão, dizendo que você não pode expressar a sua fé aqui. Mas, graças a Deus, que existem homens e mulheres, funcionários públicos e privados, que estão nas empresas, estão nos quartéis, estão nas indústrias, e lá tem culto, na hora do almoço, lá oram de manhã de trabalhar, não é? Tem grupo de policiais aí em Campo Grande, que eles oram de manhã antes de ir para o trabalho, para patrulhar, sabe? Nos quartéis, nos presídios tem culto. Por quê? Porque o Estado é laico, mas o povo não é. Amém, igreja? Precisamos reconhecer os homens, isso aqui é importante, né? Nós precisamos reconhecer os homens de Deus, vocacionados para a vida pública. E aqui eu quero tocar nesse ponto aqui importante. Vocação pública, isso aqui é um adendo, tá bom, gente? Vocação pública não é ministério eclesiástico. Efésios 4:11, e ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Existem irmãos nossos capacitados, vocação. Vocação não é dom ministerial. Vocação é um dom natural, né? Tem gente que tem dom natural para os esportes, sabe jogar, né? Não é o meu caso, né?
outros têm dom natural, né, para quê? Sei lá, tem tantos dons naturais para cozinhar, para costurar, para dar aula, com matemática, né? Então, são dons que Deus deu, naturais, para ser exercidos aqui na terra, né? Então, a vocação para a vida pública é um dom natural, uma vocação natural. Não existe ministério parlamentar, como em muitas igrejas tem aí, ministério parlamentar, não existe isso. O ministro do evangelho serve a Deus e a igreja, o homem público serve o Estado e o povo. Isso é importante, a gente tem isso em mente. Bons cristãos na política são necessários, porém não fundamentais. É importante, sim, é importante, para votar contra vários projetos que são antes, né, os valores da nossa fé, mas dizer que a igreja necessita, que são fundamentais, não, querido, porque a igreja vai continuar a sua marcha, tendo representante ou não tendo representante nas câmaras, nas prefeituras, a igreja continua, a igreja é do Senhor Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, ela segue marchando, com apoio ou sem apoio, com perseguição ou sem perseguição, ela segue. Dizer que a igreja precisa de uma forma que é fundamental, que não pode ficar sem, isso é mentira. Vamos escolher os nossos candidatos, escolha com cuidado, tá? Mas tenha isso em mente. É necessário, sim, faz parte, precisamos, mas a igreja não depende de apoio político. A igreja depende daquele que deu o sangue dela na cruz do Calvário. É Ele que disse: eu edificarei a minha igreja. Ele que é o nosso cabeça, Ele que é o nosso líder. Amém? Número 3, bons cristãos na política devem trabalhar para manter a igreja separada do Estado e fazer resistência a toda agenda que queira destruir os nossos valores. Essa é a função de um político cristão. Igreja e Estado não se misturam. A gente já viu o que aconteceu no Império Romano, quando a igreja se misturou ao Império Romano. Aí fica o Estado querendo alcançar os seus objetivos usando a igreja, e a igreja querendo alcançar os seus objetivos usando e instrumentalizando o Estado. Um usando o outro, uma prostituição. E aí a gente já viu no que deu. E está acontecendo hoje, novamente, em alguns lugares. Está acontecendo uma prostituição, uma venda, e nessa prostituição sempre o Estado sai ganhando. E existem líderes evangélicos no Brasil que estão aqui, estão na mão de governadores, na mão de prefeitos, na mão de senadores, estão na mão, são reféns. Por quê? Porque conseguiram, não é, os seus favores, conseguiram os seus grandes terrenos, conseguiram financiar as suas catedrais, conseguiram muito dinheiro para as suas ONGs, mas estão nas mãos. E igreja não pode ficar na mão de nenhum homem da terra. A igreja precisa estar somente nas mãos de Deus, o seu Criador, o seu fundador. Por favor, um próximo slide, por favor, querido. Então, gente, nós precisamos ter a Bíblia como a nossa base de pensamento político. Aqui é importante. Pois a Bíblia defende princípios e valores objetivos e não lados políticos. A igreja de Cristo na terra, aqui eu estou falando no geral, gente, tá? Que eu não tenho autoridade para falar com a MEB. A autoridade para falar com a MEB é só o meu amigo Davi Goberto, que está descansando, que fez uma viagem, não é, difícil, foi da Bolívia, foi, bispa? Não é? Então está descansando, e está nos vendo aí pela televisão, eu acho, né? Eu suspeito, né? Descansando com um copo de maracujá gelado, um beijo para o Senhor, né? E aí, gente, olha só, a igreja de Cristo, ela não tem lado político, ela não tem partido, ela não pode estar aliada a nenhum partido, nem A, nem B, nem C, nem o pior, nem o menos pior, nem o melhor, não. Veja só, para ilustrar aqui, nós temos uma direita no Brasil, que é o neoliberalismo, e a esquerda, são duas ideologias. O neoliberalismo é uma ideologia, e a esquerda é outra ideologia. A esquerda marxista é outra ideologia. E as duas ideologias, elas vão levar para o mesmíssimo lugar. Porque na esquerda, o Estado é Deus. O Estado diz o Estado define o que é melhor para você.
quem você deve adorar, no que você deve crer, como você deve se conduzir, o que é o bem e o mal. Lembra do bem e o mal que eu falei? Quem vai definir aqui na esquerda é o Estado. No neoliberalismo, o indivíduo e a sua liberdade é que vai definir o que é o bem e o que é o mal. É a crise que os americanos estão enfrentando nos Estados Unidos. É a crise da Califórnia. Porque no neoliberalismo, a liberdade é o Deus, é absoluto. A liberdade é um Deus inquestionável nos Estados Unidos. Então, quanto mais dividida for uma sociedade, mais Estado totalitário para definir o bem e o mal. É o caso do marxismo cultural. É por isso que a esquerda, né, o marxismo tenta dividir para o Estado dominar. Número 2, quanto mais individualista for uma sociedade, mais Estado totalitário para garantir os seus direitos. É o que acontece nos Estados Unidos. Uma nação individualista, narcisista. Nos Estados Unidos, advogado lá coloca outdoor, né? Os advogados das empresas de direito colocam outdoor, porque causa jurídica é que dá dinheiro, porque todo mundo está defendendo a sua liberdade, o seu direito. É o país das causas. Tá? Vamos lá. Olha, nos Estados Unidos, em Zumbi, na Coreia do Norte, o Estado é Deus. Tanto uma ideologia como a outra vão levar, uma leva mais rápido, que é o marxismo, leva mais rápido, a outra leva mais devagar, mas todas vão conduzir para um Deus. Então, pode passar mais um slide, por favor? Só para a gente fechar esse slide aqui, olha só, o pensamento político sempre tenta separar direito de princípios e valores objetivos, fazendo do direito um bem absoluto. Por exemplo, suicídio assistido. No Canadá, já passou, já é uma realidade o suicídio assistido. Nos Estados Unidos, parece que a coisa está por estados, lá os estados têm mais autonomia. Por quê? Porque no liberalismo, o direito é algo absoluto, direito à vida. Então, se a vida é minha, eu tenho direito a morrer, sim ou não? No liberalismo, não. Se a vida é minha, eu tenho direito a morrer. É um direito. Só que a vida não é só um direito, a vida é um valor. E o valor é aquilo que você recebeu. Deus te deu a vida e só Deus pode tirar. Então, todo suicida, ele peca contra Deus quando ele tira a sua própria vida, porque a vida não é dele. Ele tem direito à vida, mas a vida não é só um direito, a vida é um valor, e ele não pode, e não tem poder sobre esse valor, porque esse valor foi dado a Deus, a ele. Liberação das drogas. Por que querem liberar as drogas? Porque para preservar o direito à liberdade. Olha, se eu tenho direito à liberdade, e se a liberdade é tudo, eu tenho direito a fumar maconha, cheirar cocaína, eu tenho direito a me drogar, sim ou não? Pela lógica, sim, eu tenho direito. Mas vem cá, eu vou usar a minha liberdade para usar droga, para perder a minha liberdade? Porque a liberdade não é só um direito, a liberdade na Bíblia é um valor. Deus te criou livre, e Deus não te criou livre para se autoescravizar. Deus te criou livre para você aperfeiçoar a tua liberdade, fortalecer a tua liberdade. Então a liberdade não pode ser um direito absoluto, porque ela é um valor. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia defende valores e princípios e não direito, porque nem tudo que é direito é legal, é moral. Ideologia de gênero, eu tenho direito a me autodeterminar, eu posso ser homem, posso ser mulher, independe do meu sexo biológico. Querem fazer disso um direito absoluto, mas Deus criou homem e mulher, e nós não podemos mudar isso, nada pode mudar isso. Daqui a 100 anos, quando alguém for exumar um corpo de uma mulher trans, vão ver que o esqueleto é de homem. Direito à privacidade. Nos Estados Unidos, um pai não pode chegar com uma criança, um adolescente, sem pedir permissão, posso conversar com você, porque o Estado americano proíbe a invasão de privacidade. Ou seja, o Estado, a esfera do Estado, entrando na esfera da família e roubando o direito dos pais. Direito à maioridade penal no Brasil, a gente sabe que qualquer garoto de 17 anos sabe o que é o bem e o que é o
mal. Mas perante a lei, ele é um incapaz. Perante a lei, mas diante de Deus, não. Deus sabe, quem já conhece o que é o bem, o que é o mal. Então, nós precisamos entender isso, não é? É que a Bíblia trata de princípios e de valores. Às vezes, as ideologias querem transformar direitos em algo absoluto. Não, existe um valor, a vida não é nossa, Deus nos deu, a liberdade não é nossa, Deus nos deu. Deus criou a esfera da família, pais são responsáveis em disciplinar e orientar os seus filhos. O Estado não pode invadir a área dos pais. Por favor, querido, vamos então para os slides finais. Então, a igreja precisa conhecer os limites da esfera do Estado. Governo, vamos ler junto comigo, gente, para a gente fazer um final, não é? Governos não possuem autoridade para utilizar as chaves do reino de Deus, muito menos autoridade para promover um legítimo avivamento. Essa esfera pertence à igreja. Tem gente aí achando que se o Brasil tiver um presidente, pastor evangélico, cheio do Espírito Santo, ou a maioria de um Senado evangélico, cheio do Espírito Santo, o Brasil vai mudar, os céus vão se abrir sobre o Brasil, um portal vai se abrir, Deus vai ser a nação. Não! Essa autoridade Deus deu à igreja. O governo, o Estado não tem autoridade para abrir as portas dos céus. É a igreja, somos nós, é a igreja se posicionando, é a igreja orando, é a igreja evangelizando, é a igreja jejuando, é a igreja indo para as ruas, é a igreja sendo igreja que pode mudar os céus de uma nação. Gente colocando esperança em futuros presidentes evangélicos, como se alguma coisa... Não, essa esfera não pertence ao Estado. O Estado... A função do Estado é manter a segurança, a educação, a saúde, é criar uma plataforma para que nós tenhamos liberdade de proclamar o Evangelho. 2, governos podem, agora preste atenção, governos podem abrir portas de legalidade espiritual, institucionalizando o pecado e punindo os justos, atraindo assim o juízo de Deus para a nação. Governo não pode trazer avivamento, o governo não pode, essa chave é da igreja, mas o governo pode abrir legalidade para que o inferno venha e domine uma região e uma área. Isso aconteceu na Alemanha nazista. O inferno que Hitler abriu sobre a Alemanha, o inferno que as famílias que ele destruiu. O governo pode fazer isso. Por isso que Pedro vai dizer que nós precisamos orar pelas autoridades. Precisamos orar pelas autoridades para que isso não aconteça, para que tenhamos tempos de paz, tranquilo, para que tenhamos liberdade. Precisamos orar pelas autoridades. 3, governos não podem definir a agenda política da igreja através de leis. Não podem. Não podem. Houve o avivamento da Rua Azusa. Quantos lembram? 1906. Avivamento da Rua Azusa. Vou terminar aqui. Tem mais 5 slides, mas por causa do horário, eu quero ser fiel ao horário. O avivamento da Rua Azusa, Deus, ele visitou em Los Angeles. Os irmãos começaram a orar, e o avivamento, ele eclodiu, explodiu. A presença de Deus era tão grande naquela igreja, naquele galpão, que as pessoas, ao entrarem na porta, elas já começavam a falar línguas estranhas. Caíam, desmaiavam, e começou a vir gente, e as pessoas entravam e eram batizadas com o Espírito Santo, um mover de Deus tremendo na Rua Azusa. Pela primeira vez, brancos e negros, latinos, asiáticos, no mesmo lugar, adorando a Deus e sendo cheios do Espírito Santo, E foi um avivamento tremendo, gente. O avivamento durou 3 anos, de 1906 a 1909. Ele começou, no segundo ano, estava vindo ônibus de todos os 50 estados dos Estados Unidos. Ônibus, o pessoal entrava, eram 2 cultos de manhã, 2 à tarde, e não parava, gente. As pessoas chegavam de frente da igreja, os ônibus chegavam, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo dentro dos ônibus antes de entrar. Diz a história. Curas, milagres, profecias. Um mover tremendo de Deus sarando a igreja. 3 anos. De 1906 a 1909. Você pode ficar de pé comigo para a gente encerrar esse momento? Tem um músico por aqui para a gente, né,
cantar só uma música. Sabe o que aconteceu? Existiam as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que proibiam que brancos e negros ficassem debaixo do mesmo teto em uma igreja. Existiam igrejas para negros e igrejas para brancos. E aí, em 1914, se cria, né, por influência das leis americanas, uma igreja pentecostal só para brancos. Nasce a Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Uma igreja pentecostal só para brancos. Deus estava curando aquela nação contra o racismo. Era o início da cura. Não era para eles fazerem isso, porque importa obedecer a Deus. Quando as leis da terra, elas infringem as leis de Deus, Pedro vai dizer, importa obedecer a Deus. Não era para fazer isso, era para continuar com aquele mover, brancos e negros cultuando a Deus, mas não, criou uma igreja pentecostal só para brancos, e aquilo foi a ruína do movimento, e a coisa só piorou. Veio as perseguições, veio a Ku Klux Klan, vocês conhecem a história, e foram 40 anos só de violência, só de segregação, só de terror, até que Deus levantou um homem chamado Martin Luther King, que conseguiu fazer uma revolução. Vai ficar para a terça-feira que vem. O Estado, partidos políticos não podem definir a nossa agenda. A nossa agenda já foi definida por aquele que disse, está consumado. As nossas prioridades já estão aqui na palavra. A igreja de Cristo é uma embaixada, diga embaixada. Vire para o seu irmão e diga assim, você é um embaixador. Embaixada. Nós estamos aqui não para ganhar causas ou lados, nós estamos aqui para representar. Nós representamos um reino, o reino de Deus. A igreja é uma embaixada, é o mundo que tem que se espelhar em nós. São os partidos políticos que têm que se inspirar nas nossas ações humanitárias, na nossa forma como tratamos o pobre, a viúva, o necessitado. Hospitais não existiam no Império Romano. Asilos não existiam. Todas as instituições de caridade, como hospitais, asilos, orfanatos, são instituições que a igreja criou no primeiro século. O romano, o cidadão romano tinha que nascer perfeito. Quando nascia uma criança aleijada, jogava-se fora no lixão, se matava. Ia à igreja e buscava. Os escravos eram mortos ou jogados nas estradas, os anciões. Ia à igreja, os cristãos, e pegava os escravos, os anciões, os velhos, os inválidos, e cuidava. Nasceu o asilo. Os órfãos de guerra, e a igreja pegava, nasceu o orfanato. Crianças que não tinham condições de estudar, e a igreja ensinava, alfabetizava, ensinava ofício, escola, hospital, tudo, todas essas instituições que hoje o Estado detém o poder de criar e de manter, é instituição que a igreja, que o cristianismo fundou, criou no primeiro e no segundo século. São eles que precisam ver como nós cuidamos dos nossos. Eles, os políticos, que precisam se inspirar em nós e não nós neles. Por quê? Porque a nossa pauta política está aqui. A nossa forma de viver nesse mundo está aqui. Aquilo que nós cremos está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então quero te convidar nesse momento a cantar um trecho de um louvor que já tem um louvor, ele vai cantar um trecho. E depois eu quero fazer uma oração, né, para que Deus sare a mentalidade de muitos cristãos que estão equivocados acerca desse assunto. Amém? Que ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele seja